Olá, mais um vídeo para o nosso canal. E a dica de hoje que eu vou passar, que na verdade vão ser várias dicas de como deixar as suas receitas mais perfeitas, os seus bolos mais fofinhos. Então a primeira dica, na verdade, muitas pessoas utilizam e eu mesma gosto muito de fazer, que é fazer a oração e às vezes colocar uma música para harmonizar o ambiente. Muitas pessoas, muitas culturas utilizam essas técnicas. Feito isso, caso a pessoa queira, né, que isso vai depender de cada um, da sua cultura e tudo mais. Então, você vai tirar os ingredientes, principalmente o leite, os ovos e a manteiga, para que fiquem em temperatura ambiente. A não ser que a receita peça para você colocar o leite ou então a manteiga, ou qualquer um desses ingredientes, em temperatura que seja gelado. Né? Porque assim, a gente deve seguir exatamente como está na receita. Aquecer o seu forno. Geralmente as receitas elas pedem a 180 graus. Então você liga o seu forno, deixa lá, né, já esquentando, e começa a fazer o seu bolo. Por quê? Quando você coloca o seu bolo dentro do forno, vai haver um choque térmico, né, da massa com a temperatura, e isso vai ser muito favorável para o cozimento. Se você quiser ter certeza que o seu forno está marcando a temperatura que foi sugerida na receita, então você compra um termômetro para forno, porque às vezes a gente coloca o nosso forno, por exemplo, a 180 graus, mas realmente lá dentro não está marcando 180 graus, pode estar menos ou pode estar até mais. Então é importante, caso você queira, né, isso se utiliza mais em fábricas que trabalham com isso, porque de forma caseira, como nós fazemos, não há tanta necessidade. Mas mesmo assim, se você quiser, você pode adquirir esse termômetro aqui, é um termômetro mais de precisão. Aí você, quando você ligar seu forno, você coloca ele dentro, dá um tempinho e você olha nele se está marcando realmente a temperatura desejada. No caso aqui a gente está falando em 180 graus. Se já estiver, tudo bem, você deixa lá. Se estiver marcando menos, então você aumenta um pouquinho o seu forno e observa que sempre vai marcar 180 graus. Se estiver marcando mais, você reduz a temperatura e observa aqui se voltou, vai ficar marcando 180 graus. Então é super prático, tem que ter cuidado para não se queimar, é claro, mas é uma forma bastante eficiente. Mas para as nossas receitas de forma caseira que nós fazemos, não há tanta necessidade de nós colocarmos esse termômetro, só se você quiser mesmo. O importante também é você observar o tempo para assar o seu bolo ou qualquer outro alimento que você tenha colocado no forno. Não, se você, o bolo principalmente, você não deve abrir o forno antes de 20 minutos. Tem umas pessoas que dizem 15 minutos, né? Mas eu gosto de 20 minutos, porque geralmente o bolo ele não assa por menos de 20 minutos. Não sei se seja um cupcake, algo assim, mas mesmo assim, seriam no mínimo 20 minutos, para aí sim você poder abrir o forno. Porque quando você abre, vai entrar uma corrente de ar dentro do seu forno. E isso vai haver uma reação química, né, que vai fazer o seu bolo fique solado, que duro, algo que não vai deixar o seu bolo legal. Então, a partir dos 20 minutos, aí sim você pode abrir, se haver necessidade, né? Mais um pouquinho, você pode olhar se ele já está bom, né? Porque esse tempo que dizem de 30 minutos para assar, 40 minutos, 50 minutos, dependendo da receita, vai depender muito de forno para forno, ok? Se você está fazendo uma receita pela primeira vez, ou então você está fazendo uma adaptação daquela receita, aí você fez, a receita ficou ok, o bolo ficou fofinho, ficou bom, ficou gostoso, a torta, o que você estiver produzindo, então na próxima vez você faça exatamente como você fez na vez anterior, porque isso vai aumentar a certeza que o bolo vai sair do mesmo jeito. Porque às vezes as pessoas fazem o bolo de um jeito, aí da outra vez já inventa outra coisa, aí não fica legal. Aí a pessoa diz, por que não ficou bom? Não ficou bom porque você não fez exatamente como você fez das outras vezes.
tão importante isso. A receita ficou ok? Então, da próxima vez, siga exatamente o que você fez. Outra coisa que devemos levar em consideração para que a receita fique bem legal, tudo certinho, é a qualidade dos ingredientes. A gente geralmente está acostumado a usar sempre aquelas mesmas marcas, mas de repente quando a gente chega no supermercado ou então naquele local que a gente está acostumado a comprar, a gente não encontra aquela marca que a gente já está acostumado. Então, muda. Aí de repente aquela marca, né, o bolo não ficou legal, né? Então aí pode procurar não estar mudando muito, se mudar, não mudar naquele dia, que a gente, né, aquele bolo, aquela receita precisa ficar perfeita, porque a gente vai receber amigos e tudo mais. E outra coisa não menos importante é a validade. A validade da farinha de trigo, que a gente não usa com muita frequência. E o fermento. O fermento vencido, o bolo não vai prosperar. Né? Então a gente tem que olhar principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de estar cozinhando, estar fazendo bolos e tortas nas suas casas. Então a farinha de trigo, né, tem tudo para ficar fora do prazo de validade, assim como o fermento. Então, ó, antes de começar a fazer aí o bolo, a separar, olha sempre isso, o prazo de validade, principalmente da farinha e do fermento. Porque manteiga, ovos, essas coisas assim, a gente está sempre usando na nossa casa, ou em receitas, ou no dia a dia, né, na nossa alimentação. A quantidade, gente, dos ingredientes para a gente colocar nas nossas receitas também é fundamental. Mas todas essas dicas que eu estou passando aqui, elas são super importantes. A gente garantir que nosso bolo, ele vai ficar ok, que ele vai ficar fofinho. Então você vai colocar, se diz que é 2 xícaras de farinha de trigo, não adianta você colocar 2,5 ou então colocar 3. Tem que colocar 2. Se diz que são 3 colheres de sopa de manteiga, coloca as 3 colheres de sopa de manteiga. Porque senão a sua receita vai começar a ficar desproporcional as quantidades. Então isso não garante que ela vai ficar ok, que ela vai ficar perfeita, o bolo vai ficar fofinho. Então segue a sua receita. Se você quer testar, quer mudar um pouco a receita, então tá. Você vai primeiro, é como se fosse um laboratório. Você vai primeiro testar, ver aí o que é que você quer alterar dessa receita. Ah, tá, ficou ok, então anota como você fez, e faz, né, como já disse anteriormente, e segue essa forma que deu certo. Então assim, mas se você não está querendo mudar nada, então segue a receita exatamente como está lá, prescrito. 3 xícaras, coloca as 3 xícaras, 1 xícara de leite. E segue exatamente como está lá, ok? Você ter a precisão que aqueles ingredientes estão exatamente conforme foi solicitado da receita, você vai precisar de uma balança ou então de medidores. A balança geralmente é mais para quilo, né? Então geralmente é mais para aquelas receitas de pães. Então para os bolos geralmente se utiliza xícaras e colheres. Então, mas mesmo assim às vezes fica difícil, né? Porque quando você pega assim, quando se pede na receita uma xícara de leite, por exemplo. Qual é a xícara que você vai usar? De 240 ml, 150, 180, porque tem xícara de todos os tamanhos. Então você precisa saber. E às vezes você coloca assim, uma xícara de chá. Mesmo assim já não ficou tão claro. Geralmente, né, as receitas eu só uso 240 ml. A mesma coisa é a colher pequenininha, né? Geralmente é mais para extrato de baunilha, canela, sal, essas coisas. Aí às vezes diz assim, 1 colher de chá. Muitas pessoas não sabem qual é a colher de chá. Porque a colher de chá ela é maiorzinha do que a colher de café. Porque a colher de café ela é bem pequenininha, que ela foi feita para aquele café pequenininho. Agora eu vou mostrar os meus medidores, as colheres e as xícaras. Esta daqui é a colher de café, corresponde a 1,2, é a pequenininha, é a menor. Esta outra aqui é a colher de chá, que corresponde a 2,5. Esta outra aqui é a colher de sobremesa, que corresponde a 5 ml. E esta outra aqui é a que eu mais uso, que é a colher de sopa.
15 ml. Quando você colocar, por exemplo, a manteiga, você vai colocar, vai passar uma faca para tirar o excesso, mas sem pressionar. E agora as xícaras. Aqui corresponde a maior, que é a de 240 ml. Esta outra aqui corresponde a de 120 ml. Esta outra aqui de 80 ml. E esta outra aqui, a de 60 ml. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas dicas sejam úteis para que suas receitas fiquem mais eficientes, mais perfeitas, os bolos mais fofinhos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com os amigos, com os familiares, dá um like se você gostou. E obrigada por ficar até o final comigo aqui. Até o nosso próximo vídeo.